Fala pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa E Sem Farda, Você Se Garante? Gostaria de começar o programa de hoje mais uma vez agradecendo aos nossos patrocinadores, o maior e melhor restaurante japonês, o Kian Sushi, a melhor administradora de condomínio, a nossa RDCM, e o mais novo colaborador, a Conte. Para você que quer andar com estilo, bonito, charmoso, final de ano chegando, conte com a Conte. E aí, Jonas Raul? Bom, boa noite, galera, tudo bem? Mais um dia de programa aí, com um convidado especial aqui, que nós já havíamos feito o convite para ele, né, já há um tempo atrás, mas ele, protelou aí a sua vinda aqui, mas graças a Deus ele tá com a gente aqui pra gente bater um papo legal, falar sobre coisas boas, esclarecer algumas coisas pra população aí e agregar o nosso programa aqui, sem sombra de dúvida, né? Hoje nós estamos aqui com o nosso Odilon Peclati, nosso amigo aí, policial civil, ele que tem uma carreira aí admirável no setor que ele segue, de segurança pública, já foi guarda municipal, tem uma experiência larga aí na termo da segurança em outra instituição também, e hoje vai somar com a gente aqui nesse bate-papo aí. Muito bom. Chega o nosso convidado se apresente, né? Tudo bom, meu amigo? Tarde. O Raul conseguiu, né? Finalmente me trazer. Conseguiu. Eu sempre corri de podcast, morria de medo, mas... Na verdade, eu tinha medo, corria, mas tinha vontade de participar, que eu acho muito legal. E gosto de falar, gosto de colaborar. Inclusive, vocês já devem ter visto que eu já dei algumas palestras para adolescentes, em escolas, enfim, eu gosto muito disso. Então, estou aí para participar, feliz. E vamos lá, vamos ver de que forma eu posso colaborar aqui hoje. Nós que agradecemos, tá, cara? Antes de mais nada, dá um presente que ele recebeu da loja Conte aí, mostra tem ali, presente ó. ainda? Tem presente, convidado aqui ganha presente, meu amigo. Aí, Ó, isso. olha aí, abre aí, vê se te agrada. Loja Conte aí dando... Caramba, irmão. É que o convidado é bem tratado, rapaz. Aí, ó. Opa, eu quero vir mais vezes aqui, hein? Já tá convidado. Aí, ó, conte com a Conte, né? É isso aí. Rapaziada, Obrigadão. Valeu. aproveitar também para pedir, né, para vocês que ainda não são inscritos aí no nosso canal no YouTube, se inscrevam, compartilhem, entendeu? Nos acompanhem nas redes sociais aí, porque tem muita coisa bacana, a gente esclarece muitas dúvidas aí, de repente algumas delas pode ser a sua, tá bom? E aí, gostou? Gostou do presente? Gostei, muito 10. bonito. Bacana. A cor também, eu gosto dessa cor. Legal. Show de bola, então. Nota Então vamos 10. lá, vamos começar. Ô Dilon, primeiro gostaria que você dissesse pra nós aqui, né? Quem é o Odilon fora da polícia, meu amigo? Ser humano, né? O que você faz pra aliviar o estresse, a tensão da nossa profissão, que não é fácil, né? Nós que somos operadores aí de segurança pública no Rio de Janeiro, só a gente sabe que a gente carrega nos ombros aí. Conte-nos aí, quem é o Odilon fora da Polícia Civil? Bem, o que eu posso dizer assim como principal, você falou aí de como que a gente faz para aliviar, né? Eu sou de uma família evangélica, né? Sou nascido e criado em berço evangélico. Meu pai é pastor, meu avô era pastor, enfim. Onde eu gosto muito de estar é na igreja, cuidando da espiritualidade, né? Da vida espiritual. E quando a gente tem uma fé, a gente consegue, né, caminhar com mais leveza, a gente tem a confiança que Deus está com a gente, que nos guarda. Então, assim, isso é o principal para mim. Pratico musculação, pode não parecer, né, mas gosto de malhar, de treinar. Show. E gosto de esporte, de assistir futebol. E eu gosto de passear com a minha esposa. A gente está sempre, nos últimos 3 finais de semana, demos um passeio porque... Na minha atual função lá na Polícia Civil, eu já estou chefiando uma delegacia e é muito difícil a gente se ausentar, porque são diversas as responsabilidades e às vezes a gente não consegue nem tirar férias. E ela estava de férias no mês de novembro, do mês de novembro até o mês de dezembro, vai terminar agora as férias dela, e a gente não conseguiu fazer uma viagem. Então, assim, nos últimos 3 finais de semana a gente tirou para dar um passeio. Bom. E é o que a gente gosta de fazer. Fugir um pouco dessa realidade que Exatamente. a gente vive aqui. Pô, legal. E a gente teve um podcast aqui, que veio um empresário aqui, e ele falava sobre a criação em família evangélica, né? Religiosa, E ele falou aqui que estatisticamente, não sabe precisar, né? Mas socialmente falando estatisticamente, os jovens que são criados em família evangélica, eles têm um desempenho melhor de futurística trabalhista,
entendeu? Do que os que não são. Entendeu? Ou, não somente os evangélicos, mas também outras religiões que seguem têm um desempenho melhor do que os demais jovens, né? E você vem da família evangélica, apesar de que eu nunca perguntei se ele era evangélico, mas o Odilon, até para conversar, ele É de boa. tranquilo, Tranquilo, tem um diferencial e isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, de verdade mesmo. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como tu lidar com a família sobre o sentimento de quando você vem trabalhar, sai de casa e eles têm Como é que eles se blindam no sentido de, pô, será que vai acontecer alguma coisa com ele, cara? O Rio de Janeiro é tão perigoso. Caraca, ele, pô, tá trabalhando, pô, tá acontecendo alguma coisa não sei aonde, assim, pô, será que ele tá... Como que seus pais, tua esposa, os parentes mais próximos, os amigos também que têm um carinho maior, como que eles lidam com isso e como você filtra pra passar o menos desespero possível, porque a gente vive num estado Não é fácil, desesperador com relação à segurança pública. Como tu faz pra passar a tranquilidade ou filtrar aquilo que vai chegar até eles ou que não vai chegar? Porque você tem essa sabedoria, com certeza, né? Rapaz, isso é bem difícil, né? Porque vocês também são da segurança pública, né? A nossa vida é bastante tensa. A gente vive uma incerteza o tempo todo. A gente coloca a nossa vida na frente da vida do cidadão para proteger o cidadão. E às vezes a gente nem consegue muito filtrar por causa das notícias, né? Por causa dos telejornais. Já aconteceram várias vezes de eu estar dentro de numa operação, dentro de uma comunidade, aquela operação que teve no Jacaré há alguns anos atrás, alguns poucos anos atrás. Essa operação foi famosa, né? Foi bem complicada, bem difícil. Logo no início da operação nós perdemos um colega, o André Frias. Foi bastante difícil. Nessa ocasião, eu lembro que eu estava dentro do Caveirão, a gente era da DRFC, eu estava dentro do Caveirão do lado do doutor Felipe Cury, que é o atual secretário de Segurança Pública, secretário de Polícia Civil. Ele estava do meu lado. E quando ele estava operando também? Estava operando? Tava no terreno, estava dentro do Caveirão com a gente. Na época, ele era diretor do Departamento de Polícias Especializadas e ele estava ali com a gente. Quando chegou para ele a notícia de que o colega havia sido alvejado e ele teve uma atitude assim, né, de demonstrar ali a sua insatisfação, a sua tristeza, a sua chateação com aquela situação. Enfim, e nós adentramos ali naquele terreno e aí começa a passar na televisão, né? Começa a passar nos telejornais, noticiário. E eu lembro que minha esposa, ela estava trabalhando, minha esposa, ela é guarda municipal do Rio de Janeiro, só que ela não estava atenta às notícias. E aí o meu telefone começou, as pessoas me mandando mensagem, pessoas tentando me ligar, perguntando se eu estava bem, só que a gente está ali operando, irmão, não dá para... Não tem como ficar respondendo, mas eu via, às vezes eu olhava ali, via as mensagens, minha prima, lembro da minha prima Cleide, e outras pessoas me mandando mensagem, me ligando, né? E a minha prima, da mesma forma que ela ficava me mandando mensagem, ela mandava para minha esposa. E tentando falar com a minha esposa. Porque assim, como teve um colega que infelizmente veio a óbito, faleceu, só que não tinham divulgado o nome. Aí os familiares de todos aqueles policiais que estão ali se preocupam, ficam preocupados. Será que foi o meu? Será que é o meu filho? Será que é o meu esposo? Será que é o meu primo? E minha esposa ainda não tinha visto o noticiário e daqui a pouco ela olha pro telefone dela um monte de mensagem perguntando como é que tá o Odilon, como é que tá... Ela se desesperou, né, irmão? E aí ela, pô, o que tá acontecendo no Rio de Janeiro que eu não tô sabendo? Estão me escondendo alguma coisa? O que tá acontecendo? Ela ligou a televisão, que ela viu aquilo, ela também tentou falar comigo, aí num determinado momento, rapidinho, eu fui respondi, tô bem. E isso daí é o que acontece, é o nosso dia a dia, né, irmão? É o nosso dia a dia. Mas assim, o medo existe, mas o medo ele não pode governar a vida. Exatamente. Ele não pode nos paralisar. E com o tempo, as pessoas acabam se acostumando, entre aspas, com essa realidade daqueles que são agentes de segurança pública. Verdade. A minha mãe se preocupou muito, hoje ela não está mais entre nós, né? Ela faleceu no ano de 2018, mas ela se preocupava muito, ela não queria que eu entrasse, mas assim,
era algo que eu gostava, algo que eu busquei, mas com o tempo, como eu disse, a pessoa vai se acostumando e a gente chega e tenta, eu sempre tento trazer de uma forma leve, brincar, contar as notícias boas, como que acontece e tal, a relação com os amigos, e de uma forma bem leve e positiva, né, para poder tentar desviar daquele lado mais sério, do lado perigoso, né, da atividade policial. Mas é bem complicado mesmo. Inclusive, nessa última operação que teve lá no complexo, eu estava ali na Penha, no complexo da Penha ali, e foi um dia muito tenso, né? A gente chega muito cedo lá na cidade da polícia. Inclusive, teve um colega que faleceu lá também, que foi o Máscara. Ele era chefe da 53DP. E eu tinha me aproximado dele há pouco tempo. A gente tinha tido uma proximidade há pouco tempo. E que eu fui resolver uma situação com ele lá na delegacia dele. Chegando na cidade da polícia, eu fui lá, abracei ele, apertei a mão dele, batemos um papo, rimos, brincamos. E, meu irmão, daqui a pouco, no grupo não, a gente tinha um alvo bem lá embaixo, a minha equipe foi lá, bateu esse alvo, e logo depois nós tínhamos um outro alvo, que era lá em cima, onde o pau tava quebrando mesmo, irmão. Que era lá próximo à mata. Nosso alvo. Quando eu olhei no GPS ali, que eu vi onde era, eu falei com a equipe, galera, vamos segurar um pouco, porque é próximo à mata, lá nós vamos ficar muito expostos. Isso aí. E a gente ficou ali posicionado num determinado local, ainda na parte baixa, e analisando o que nós iríamos fazer, qual seria terreno, a próxima atividade, estudando o terreno, o que estava acontecendo, vendo as mensagens no grupo, até que decidimos, vamos subir, vamos progredir. Quando nós iniciamos a progressão, eu ouvi que tinha um beco paralelo de onde nós estávamos, a galera, uma gritaria e a galera falando, policial baleado, policial baleado, policial baleado. E alguém gritou, é o chefe da 53. Meu irmão, eu tinha abraçado o cara há poucos minutos ali. Caraca. Antes de ir para lá. Eu parei, minha equipe já tinha uns colegas que já estavam avançados. Eu falei, galera, vai lá, busca o Martins, o Rodrigo, vamos recuar aqui um pouco. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Voltamos. E aí, infelizmente, eu vi ali, a gente ainda ajudou a colocar o Máscara numa viatura que levou ele para o hospital, mas ele já chegou lá em óbito. E logo em seguida, eu não me lembro se... Eu acho que foi logo em seguida. O doutor Bernardo, não sei se vocês já viram, que perdeu parte de uma das pernas. Sim, o delegado Bernardo. Ele também, logo em seguida, veio socorrido por policiais do choque. Eles pegaram uma moto que estava lá, conseguiram ligar, colocaram ele entre eles dois e desceram. E ali a gente também ajudou a colocar o doutor Bernardo na viatura. Foi socorrido e, graças a Deus, ele está aí ainda, apesar, né, da perda, ele está bem, está vivo e está animado para voltar às atividades. Eu vi o vídeo dele hoje saindo do hospital. Foi bem emocionante. É excepcional, é de emocionar. Exatamente. E aí, enfim, depois nós subimos, teve uma prisão lá de 27 rapazes que estavam dentro de uma casa, não sei se vocês viram, essa imagem circulou muito, e a minha equipe participou daquele cerco ali, veio pela frente, nós cercamos a casa, 2 indivíduos ainda pularam e nós conseguimos pegar. E aí tivemos êxito ali naquela prisão ali, graças a Deus, sem precisar, né, alvejar aqueles meninos ali, que já tinham ali muitas mortes acontecendo. E, enfim, era um cenário muito tenso. Vocês já operaram, né? Vocês sabem como que é. E ali num local chamado, acho que é Beco do 29, se eu não me engano, as paredes todas furadas, que a gente conseguia ver dentro da casa, irmão. Dentro da casa. Um cachorro alvejado ali no chão, morto pela troca de tiro. É um cenário de guerra. É um cenário, muito hostil, cara, muito, sabe? Totalmente hostil. Enfim, e aí eu chego em casa à noite e a minha esposa, ela vem me receber e ela fala, eu nunca
Eu nunca esperei tanto você chegar em casa como hoje. Caramba. Forte isso, hein? É forte, é forte. Entendeu? E assim, algo muito... Só quem vive é que sabe. É forte. Só quem vive é que sabe. Ela nunca fiquei tão feliz em te ver chegando em casa como hoje. Porque vários policiais ali morrendo, colega do BOP, policial civil, enfim. Então, assim, é muito difícil para a família. É muito difícil. Aí você vê como é que a nossa profissão impacta, né, a nossa família. Ninguém sente mais do que eles, né? Quem sente. Eu tenho uma filha, né, de 8 anos. E eu lembro que teve uma situação que eu estava trabalhando, a minha ex-esposa estava trabalhando e a minha filha estava com a minha mãe. Aí começou a passar no noticiário alguma coisa relacionada à morte de um policial militar. Aí minha mãe, trocou de canal na televisão. Minha mãe fazendo comida pra ela, né, na cozinha. Aí trocou de canal, botou no desenho. Com 8 anos de idade, ela teve a expertise de pegar o telefone da minha mãe e me ligou. Mas eu não estava nem lá no local onde aconteceu. Eu estava dirigindo a viatura. E quando eu parei, eu vi diversas ligações da minha mãe. Aí eu retornei, fala, mãe. Aí quem atendeu foi minha filha. Ela, papai, você tá bem? Eu falei, tô. Ela chorando. 8 anos de idade. Ele conhece minha filha? Conheço. Chorando. Não, papai, porque eu vi aqui que um colega seu morreu. Agora eu falei, não, filha, não. Você viu errado. Mas ela entende. Ela com 8 anos de idade, ela entende. Às vezes eu tô de madrugada trabalhando, ou durante o dia, ela já pega o telefone, né, e liga. Papai, você tá bem? Eu falei, tô, filha. Não, é que eu tô preocupada. Então você vê como é que a nossa profissão, ela impacta os nossos Eu dentro fico de casa. imaginando a família do Máscara, né, quando recebeu aquela notícia. Pô, Família do Rodrigo, o menino tinha 40 dias, cara. 40 dias de formado, né? De formado e um sonho, né? É um sonho. O camarada se esforçou, trabalhou e conseguiu chegar ali. E aí, 40 dias depois acontece aquilo. É muito difícil. Os familiares, a mãe, Para aceitar, até para aceitar é muito difícil. difícil. É difícil. E aí depois de um dia como aquele, a gente simplesmente acorda no outro dia e volta pro trabalho. Eu irmão. falo com o colega Xavier, Sargento Xavier, falo com ele direto isso. Eu tenho acompanhado, ultimamente tem perdido colega quase todo dia, né? Tá difícil. Quase todo dia tem perdido colega. Tá difícil. Eu falo com ele, Xavier, aconteceu ontem, a gente continua normal, a coisa continua acontecendo. E é incrível, cara, porque isso não é normal, irmão. Não é normal. Nada acontece e vai continuar acontecendo Mas na vida. a gente vai seguindo e vai engolindo aquilo ali como normal e vai vivendo essa realidade. Isso. E é incrível, irmão. Eu Incrível. rapidinho, só um exemplo aqui. A minha mãe, mesma coisa que vocês dão exemplo aqui, né? A minha mãe teve a operação na Fé, né? Morro da Fé, então ali é Fé, Chatuba, Vila Cruzeiro, Parque Proletário, né? Tudo junto ali, né? Aí, na teoria, tem Paz também, que agora também é tráfico, né? Virou, né? Diziam que o Morro da Fé era o mais tranquilo de todos, né, tal. Aí a gente ia dar o PP Fé, tinha uma operação na Fé. E aí eu tava na parte de trás e tava dando muito tiro naquele dia. A Chatuba vem ajudar o Morro da Fé pela mata. Vem A pela Chatuba mata, vem, né, né? por cima dele. Ajudar. Aí tava dando muito tiro. E eu dei um lance na Barra de Pina de pistola. Dei um lance pra poder ir em direção à Fé. Já tinha gente lá na frente, mas tava descampado, deu um lance. O repórter pegou esse lance. Eu não sabia. O repórter me filmou correndo. Pô, minha mãe ligando direto. Desesperada, né? Todo mundo ligando. Falando, tá tranquilo, tá tudo bem, tudo bem. É o caso que ele tá falando aqui. Entendeu? É muito... E assim, eu tento filtrar muito pro meu pai. Meu pai, ele no ano de 2012, ele teve um AVC e ele ficou com o lado esquerdo dele paralisado e ele é acamado. Acamado não, ele tem essa deficiência, né? Precisa de ajuda. E às vezes eu chego perto dele, ele sempre pergunta. Ele vê as reportagens e pergunta, meu filho, você estava lá? Meu filho, como foi seu dia? Trabalhou muito? Foi na rua? E eu sempre, né, tento amenizar ali. Não, pai, foi tranquilo, pai. Eu tava lá sim, mas a gente conseguiu ajudar as pessoas lá e tal. Tento levar de uma forma positiva para ele, né? A gente acaba criando um filtro, né, para passar para nossa família. Isso aí. A gente cria um filtro. Justamente isso aí. Eu passei a observar isso na nossa profissão. Quando você é recém-formado, felizmente nós tivemos um colega que faleceu durante o nosso curso de formação. Logo depois, um outro colega que faleceu aqui em Caxias, aquele Washington Luiz, dos vagabundos fugindo. Aí parece que o primeiro colega seu de turma que morre, você sente muito. Aí aquilo vai criando uma casca, né? O segundo parece que você sente um pouco menos, você nunca deixa de sentir.
Mas aquilo ali vai enrijecendo, né, o que a gente sente com a morte, com a perda, né, dos nossos amigos, nossos colegas de turma, de profissão, enfim. E é o que você falou. A gente tem que seguir em frente. Infelizmente, é difícil, não é fácil, mas a gente tem que seguir em frente. Algumas pessoas até nos julgam, no geral, que nós somos um pouco gelado ou frio, ou não sentimos algumas coisas. Nós sentimos tudo que as pessoas sentem. As pessoas é que acham, né, cara? A gente mas só nós sabemos no nosso particular, né? Quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, quando a gente tá sozinho, cara. Só nós sabemos, né? Das nossas lutas, das nossas guerras interiores. Isso aí. Só nós sabemos. Aquele dia mesmo pra mim, cara, eu cheguei em casa, sabe, muito abalado, assim, eu absorvi muito tudo que eu vi ali dentro. Porque assim, eu sou um tipo de uma pessoa que eu não tenho um sentimento de raiva, de vingança, não. Eu vou ali pra dentro da comunidade, eu procuro interagir com os moradores, com as crianças. As crianças, né? As crianças olham, eu cumprimento, eu brinco, cumprimento os moradores. Tudo bem, senhora? Tudo bem com a senhora aí? Eles ficam olhando assim, eles falam, porque algumas pessoas, alguns colegas às vezes têm um preconceito de que todo mundo ali é ruim. Não, mas não é, cara. Se você fizer uma pesquisa, inclusive depois dessa operação, aconteceram algumas pesquisas e a aprovação deles foi muito grande. Foi muito grande. Verdade. Quanto ao resultado daquela operação. E tem muita gente ali, cara, que se pudesse escolher, não estaria convivendo com aquilo ali. Alguns estão presos ali, né? Alguns estão presos. Não tem saída, né? Inclusive, lá no Beco do 29, onde a gente fez aquela prisão lá, que estava tudo destruído, aquele cenário de guerra. Eu não me esqueço, um casal que estava assim na porta, você olhava pro semblante deles, eles assim, sabe, assim, destruídos por dentro ali. Tipo, com me ajuda. Tipo, exatamente me ajuda, isso. E aí, me ajuda. Só que assim, a gente tá ali fazendo o nosso trabalho, a gente tem que ter um tirocínio, enfim. E aí eu abordei aquele rapaz, porque até então eu não sei quem é. Falei, meu irmão, vem pra cá. Documento, qual é o seu nome? Aí sarqueamos ali. Ele, não, eu moro aqui, essa aqui é minha esposa. E aí ele virou, meu cachorro tá ali morto. Aí eu olhei assim, o cachorro dele morto assim no quintal. Aí a gente pode dar uma olhada na sua casa? Tá tudo bem aí? Aí ele, não, pode vir, tá tudo bem. A gente deu uma olhada, não tinha ninguém lá dentro. E aí você vê, sabe, o sofrimento daquelas pessoas. Porque assim, alguém pode falar, é um cachorro, irmão. Não, mas cara. Pro dono. O cão, ele dependendo da situação, ele faz parte da família. Tá naquele convívio, cria um vínculo. E aí a pessoa perde ali o seu animal e tinha um bebê também naquela casa. Ai, que loucura. E era bem no foco, onde a balaria estava firme, bem no foco. Tudo destruído. Então, assim, eu cheguei em casa, quando eu abracei minha esposa naquele momento que ela me recebeu, eu tive uma crise de choro ali naquele momento. Foi aquela tensão ali. Pô, de novo, né? falar sobre isso aí que tu falou agora aí. Nesse sentido aí, você é rico, cara. Isso é riqueza, cara. Isso não paga. Não tem dinheiro que paga. Não paga, isso. pô, não paga. Assim, existem situações que o cara vive que querem mais que o cara não volte mesmo. É verdade. Tô sendo sincero. É verdade. Que o cara não volte mesmo. Isso é determinadas realidades. Pensa no financeiro. Sim. Tem gente que fica torcendo. Fica torcendo pra Isso acontecer é pior. riqueza, cara. Poucas pessoas têm isso aí. Ficar com essa pensão aí. Aí você... poucas pessoas têm isso aí. Você vê. É justamente isso aí. Você vê que a realidade que o operador de segurança pública vive no Rio de Janeiro não é normal. Isso aqui não é normal. Não é normal, não. Eu lembro uma das primeiras vezes, né, que eu tive essa experiência. Trabalhava numa guarnição de 4 homens, né, um patamo, uma operação aqui na área do batalhão para, na época, começar a retirar a barricada. Não existia nem equipe de demolição nos batalhões, nada. Éramos 4 homens que íamos lá para estabilizar o terreno para a prefeitura vir tirar a barricada. E nós tivemos um confronto, terminou com alguns, infelizmente, né, resistiram, né, foram abatidos. Eles escolhem, né? Eles escolhem, a escolha foram deles. A escolha foi deles, né? E eu lembro que no meio desse confronto, nós chegamos num lugar que tinha um homem, um chefe de família, chorando, né? De joelho com a mão assim no ouvido de tanto tiro o cara tava ouvindo. Aí um colega mais antigo, né? Veio, abordou ele assim, ele no quintal, na varanda de casa, né? Aí falou, perguntando o que tava acontecendo, quem era ele, pra a gente até saber quem é, que ele tava muito próximo do local onde foi esse combate. E o cara não conseguia falar.
O cara não conseguia falar. Aí o outro colega veio, abriu a mochila dele, né? O cara era montador de móveis. Aí eu tenho um grande amigo que é montador de móveis, eu chamei ele e falei, pô, cara, tu trabalha montando móveis, né? Então, tô vendo tuas ferramentas aqui. Ele não conseguia falar nem que sim, nem que não. Aí um outro policial viu o crachá na mochila dele e falou assim, ó, você tá indo trabalhar? Ele, tô. Cara, pega tua mochila, tua marmita aqui, desce por essa rua aqui, tá? E se alguém te parar, você fala, ó, eu falei com fulano de tal, já fui abordado, tal, sou trabalhador. Porque a realidade é essa, o cara que mora na comunidade, 99% das pessoas ali, né, dos moradores de comunidade, são trabalhadores, são honestos, são pessoas de bem, são pessoas boas. Infelizmente, eles vivem... Eles estão subjugados, eles são reféns. Cara, aquele 1% ou meio, ou menos de 1%, né? E é uma realidade muito triste. Muito triste. Olha, muito triste. Eu conheço muita gente que mora em comunidade, inclusive eu moro em área conflagrada. Uhum. Isso, inclusive, até por... eu quero morar ali, muita gente me julga por eu estar morando ali, até colegas de trabalho. Irmão, sai dali, cara, você tá doido. Uhum. Mas o que me faz estar ali ainda é o meu pai. Meu pai precisa de mim. Eu cuido do meu pai. Ele hoje praticamente só tem a minha. Eu digo praticamente porque eu tenho uma irmã, mas essa minha irmã, ela tá morando hoje lá na Espanha em razão da falta de oportunidade de trabalho aqui no nosso país. Ela e o marido dela decidiram ir para Portugal. Inicialmente foram para Portugal e atualmente estão na Espanha. E o meu pai só tem a minha aqui perto dele. E assim, seria muito fácil. Vou lá morar no Recreio, vou morar não sei aonde. Mas para eu levar o meu pai para lá, seria bem difícil para ele estar lá, porque o custo é outro, as dificuldades são outras, e aqui ele já tem uma rede de apoio, porque como eu falei, eu sou evangélico e a gente eu faço parte de uma igreja ali no bairro em que eu moro, que os irmãos lá da igreja ajudam muito. Sempre perto, né? A família do meu pai é daqui. Então, assim, eu preciso estar perto dele. Estou com um projeto aí de me mudar futuramente, mas por enquanto eu estou ali em razão desse cuidado que eu tenho com meu pai. E, enfim, então assim, eu estava falando das pessoas que moram, né, em comunidade. Eu conheço muita gente de comunidade e às vezes eu converso com essas pessoas e muitos, porque assim, todos sabem, apesar de eu morar numa área como essa, todos sabem da minha profissão, me conhecem, me respeitam, não por medo, mas por conhecerem a minha conduta e saberem do meu dia a dia. E muitos chegavam para mim, vem cá, Odilon, e essa operação aí da barricada, vai chegar aqui? Tô doido pra esse vir pra cá logo. Tô doido pra esse chegar aqui, pra acabar com esse negócio, como que é horrível a gente passar. E aí, chegou. Vai chegar. Chegou lá, tiraram, eles me viram, né? E, caraca, mano, aí, tô podendo sair com o meu carro. Eu nem saía com o meu carro tinha que ficar na garagem. Absurdo, né? Então, essa é a realidade dessas pessoas. Elas não querem viver daquela forma, não querem. E nós somos garantidores aí do direito delas, né? De ir e vir. Cara, diga-se de passagem sobre a barricada, eu tava falando com o Alex esses dias sobre isso. Cara, o único cara que começou de fato a tirar a barricada, que deu início sem cunho político, foi o prefeito Márcio Canela. Sim. O Canela startou. Ele realmente. Belfor Roxo, ele mudou a cara de Belfor Roxo. Ele não esperou chegar final de ano nem nada. Ele realmente começou. Quanto tempo a sociedade sofre com esse negócio de barricada, cara? E todo mundo tá vendo, ninguém fez nada, pô. Isso é verdade. Entendeu? Aí o Canela foi lá, deu início. Agora tudo que tá vindo, na minha opinião, é cunho político. Eu tive uma experiência, eu até falei isso com o Jonas. Eu comprei uma motocicleta, inclusive, né? Eu vi o anúncio dela na internet, tá hora de um policial, até te falei, fui lá no batalhão de Belfor Roxo buscar a moto. Quando eu identifiquei, pela mensagem, eu identifiquei, cara, é polícia, eu sou polícia. Aí ele, pô, tu sabe sair daqui? Eu falei, cara, vou botar aqui no GPS, não sei muito andar por aqui não. Mas eu fui andando, eu já apoiei, meu batalhão já apoiou muito ali, né? A área de Belfor Roxo. Eu saindo de Belfor Roxo pra tentar pegar a Dutra, pra vir pra minha casa, falei, caraca, isso aqui tá diferente, cara. Isso lá, pô, bota abril, março, abril. Tá parecendo uma cidade... Eu falei, pô, isso aqui tá muito diferente. Porque eu lembro quando eu vinha operar aqui, vinha apoiar aqui, meu amigo, toda esquina era uma barricada. Então,
realmente, o prefeito de Belfor Roxo, o Márcio Canela, foi o camarada que começou com Startou isso aí, né? Startou isso aí. Verdade. Não, e aí, independente das motivações, né? O governo do estado abraçou. Abraçou, isso aí. E tá limpando geral Pra aí. todo cara. mundo. E Pra todo mundo. nós esperamos, né? Que continue, né? Que continue, que isso daí não seja temporário, que isso se perpetue. Faz a diferença na vida Porque, das meu irmão, pessoas. é muito difícil, né? Você ter que viver, sair do teu carro, tirar uma barricada, entrar e. Pois é. Às vezes tu nem consegue passar. Tu bota o carro antes, você vai andando Vai a pé, andando, porque tu é. não consegue entrar. Né? Entendeu? Ô, Dilon, agora vamos lá, vamos mudar um pouquinho de assunto aqui. Eu te pedi pra você contar um pouquinho da nossa história aí, cara, antes da Polícia Civil. Tu fazia o que da vida? Rapaz, Já deve ter feito um pouco de cada eu coisa. já fiz muita coisa. É. Conta o que você quiser contar aí. Eu sempre quis ser militar, né? Daí quando eu era novinho e tal. Vai você estudar, fazer concurso para as forças militares, marinha, exército, aeronáutica. E, enfim, com 16, 17, meu pai, ele foi gerente de uma loja de material de construção que pertencia a um primo meu. Eu desde pequenininho ia para lá trabalhar com meu pai, ficava lá no balcão atendendo as pessoas com meu pai, ajudava ele lá. Aí depois de um tempo, tem um pai de um amigo meu que ele tinha um caminhão baú, 1113. Já dirigi. Dirijo caminhão. Então, você conhece, né? 1113. Ele tinha um baú que ele agregava em empresas e ele era agregado a uma empresa de isopor que tinha aqui em Coelho da Rocha. E até hoje. Tem lá Até Isomil. hoje, Fábrica Isomil. Isso aí. Até hoje lá. Tem lá até hoje? Então, o caminhão dele era Depois da agregado. estação ali. Exatamente, um galpão que tem ali bem na praça ali. É isso aí, do lado da praça tá lá. Então, Anexo à praça. esse caminhão era agregado lá e eu trabalhei como ajudante de caminhão dele, entregando isopor no Rio de Janeiro inteiro. A gente rodava esse Rio de Janeiro fazendo entrega de isopor. Era placas de isopor, blocos de isopor e, enfim, tudo que era de isopor que você imaginar, a gente entregava. Eles fabricam lá, que estão lá até hoje, e a gente entregava. Eu tenho uma prima que ela tinha uma estamparia. Eu já trabalhei com ela nessa estamparia. Fica que nem esse. Isso. Na época eu botava aquela tela, botava tinta ali e passava para lá e para cá. Ela tinha uma empresa chamada, como é que é? Acho que era Sol de Prata, sei lá. Era uma marca de roupa de praia. E era canga, enfim. E eu já fiquei um tempinho ajudando ela. E agora meu primeiro emprego mesmo, de verdade, que não fosse esses assim, né, sem carteira assinada, informal, eu trabalhei numa editora, uma editora evangélica, que é CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Conheço, CPAD. Então, lá eles têm livros, bíblias, revistas, revista de escola dominical, enfim, eles fabricam diversos produtos de cunho religioso, evangélico. Trabalhei lá. Fiquei trabalhando ali, eu fiquei trabalhando como temporário, com contrato temporário por acho que um ano, mais ou menos, até que eles gostaram do meu desempenho trabalhando como temporário, me contrataram definitivamente, fui trabalhar no setor de telemarketing dessa empresa, depois fui promovido para o setor de marketing da empresa, onde eu fiquei. Até sair de lá, fiquei lá aproximadamente 6 anos. Saí de lá. Quando eu saí de lá, eu saí na intenção de estudar para concursos públicos. Queria focar em concurso público. Estava determinado a fazer isso. Exatamente. E aí comecei a estudar para concurso público, a PRF. Só que um grande erro que eu cometi, que quando eu dou palestra para adolescentes, a gente precisa ter foco, né? Quando você tem um foco, o caminho é mais curto. E eu ainda não tinha um foco, eu saía atirando para tudo quanto é lado. Eu fiz concurso, meu irmão, esses dias eu tava contando, eu já fiz para mais de 30 provas de concursos diferentes. Caramba. Caixa Econômica, Banco do Brasil, BNDES, Marinha. Abriu, tu fazia inscrição e ia lá Tu estudava uma coisa, aí parava de estudar, estudava outra. Senão eram matérias totalmente diferentes. Né? E isso acaba te atrasando. Quando você foca numa coisa só, você acumula conhecimento. Se você não passa na primeira, você acumula conhecimento para a próxima prova e vai acumulando. Perfeito. Quando você vê, pum, passei. Perfeito. A coisa acontece com mais rapidez. E aí trabalhei, né? Saí de lá, comecei a estudar para concurso, mas a coisa não fluiu da forma que eu gostaria que tivesse acontecido. Aí
fui trabalhar de novo, trabalhei na CIA, em Duque de Caxias, ali no Calçadão. Trabalhei lá por 3 meses. Trabalhei na Caixa Econômica Federal, aqui do Vilar dos Teles, por 6 meses, contrato temporário. Foi na época dos planos econômicos, que estava pagando um resíduo dos planos econômicos. E aí eu fui contratado para trabalhar nessa... recebendo lá a documentação das pessoas, enfim, dando entrada nos processos na Caixa Econômica. Fiquei lá 6 meses. Depois fui para uma empresa de órtese e prótese para amputados, ali em Duque de Caxias. Fiquei também lá por um tempo. E nesse meio tempo, eu comecei a fiz prova para PRF, e aí abri o concurso para a Guarda Municipal do Rio. E aí eu fiz o concurso da Guarda Municipal do Rio. Esse eu fiz sem estudar, porque eu estava estudando para um monte de coisa. Aí fui fazer... Tinha uma bagagem boa. Tava com uma bagagem, fiz a prova da Guarda Municipal, fui aprovado. E aí no ano de 2002, salvo engano, eu não sei se foi em 2002 que eu fiz a prova, se foi em 2002 que eu comecei. Enfim, entrei para a Guarda Municipal, fiquei 9 anos na Guarda Municipal. Caramba. E... quando eu estava trabalhando na editora, na CPAD, eu iniciei minha faculdade de administração de empresas. Só que eu era muito inconstante. Eu fazia 6 meses, 1 ano, trancava, abandonava. Aí voltava, fazia mais 6 meses, 1 ano, parava. Casa Bahia. Casas Bahia. E aí, quando eu entrei para a Guarda Municipal, eu tomei a decisão de terminar a minha faculdade para depois começar a prestar concursos novamente para concurso de nível superior. Dá uma alavancada. E aí terminei. Meu irmão, eu levei 11 anos para terminar minha faculdade de administração de empresas. Nessa de entra e sai, entra e sai, entra e sai. Eu costumo dizer que eu já saí da faculdade de administração pós-graduado. Muito bom. E aí peguei o meu diploma e comecei a estudar para concursos. Aí eu comecei a focar mais, estudar para concursos de segurança pública. E aí prestei concurso para Degase, SEAP, na época, que agora é Polícia Penal, Polícia Civil. E aí no ano que eu passei para a Polícia Civil, eu passei nos 3, Degase, SEAP e Polícia Civil. Por quê? Tirou onda. Eu costumo dizer para as pessoas, ainda que você esteja fazendo errado, faça, porque você está fazendo alguma coisa. Exatamente. Porque eu não tinha um planejamento, um projeto de estudo, um plano de estudo, mas eu estava estudando. Tava estudando, isso aí. De certa forma, português ele é comum a todos os concursos. Sim. E eu comecei a acumular conhecimento e... Não ocupa espaço, né? O conhecimento. Em português. Tudo acumulando ali. Enfim, e aí fui estudando. Chega uma hora, quando você fica repetindo, a repetição, ela te leva à perfeição. Ainda que você esteja errando, você está aprendendo. É, exatamente. Você está, de certa forma, está aprendendo ali, está acumulando. O tempo é mais demorado, mas você vai... uma coisa você pode levar um dia para chegar em algum lugar ou 10 anos, mas você vai chegar no mesmo lugar. Legal. Enfim. E aí, no ano que eu prestei esses concursos, cara, eu olhava para a prova, eu achava fácil, porque já repetiu tanto, já tinha visto tanto. Tava na massa já. Tava na E eu olhava ali, meu irmão, a prova da SEAP, principalmente, eu não esqueço, cara. Eu fui fazendo, chegou uma hora que eu falei, não é possível, cara, acho que eu tô errando tudo. Alguém tá errado aqui. Eu tô errando tudo, porque eu vi uma facilidade tão grande naquela prova. E ela valia 120 pontos a prova. Eu tirei 104. Eu errei muito pouco naquela prova. Fui aprovado e passei também na prova. A Polícia Civil, para mim, foi um grande milagre, irmão. Foi um grande milagre. Era o que eu mais queria, mas foi um grande milagre. Por quê? A minha pontuação, ela foi 56. Foi baixa. Estava acima da média, mas foi uma pontuação baixa. Informática eram 20 questões, eu acertei 10 cravado. Caraca. Você tem que fazer pelo menos 50%. Você tem 10 cravados. Se eu acerto 9, eu tava fora. Tava fora, Você tem 10. E pontuação 56. Aí abre aquele prazo para recurso, né? A galera começou a entrar com recurso daqui, recurso dali. Eu não entrei com recurso, deixei rolar. 5 questões daquela prova foram anuladas. E as 5 questões anuladas foram questões que eu errei. Se deu bem, bingou. Ganhei mais 5 pontos, de 56
eu fui pra... Acho que foi 57. 57 fui pra 62. 62, 62. E aí minha colocação final na prova escrita foi 1.200. 1.200. Ainda estava um pouco longe, mas pela quantidade de vagas ofertadas, era bem possível de eu conseguir. Legal. E aí, na época, a chefe de Polícia Civil era a doutora Marta Rocha. A quantidade inicial de vagas era 600 vagas. E ela pegou, assinou lá e dobrou o número de vagas de 600 para quanto? 1.200. 1.200. Minha colocação, irmão. Era pra ser. Caiu no meu colo lá, ó. 1.200 vagas. Bom. É muito bom, cara. Enfim, cara, assim, e aí, nesse ano, foi o ano, 2012, o ano que meu pai teve um AVC. No dia 29 de julho de 2012. E nesse meio tempo também, eu estava me preparando para casar. Caramba. Estava ajeitando casa, festa, e a gente se preparando para casar. E meu pai vai passar mal, tem um AVC. E aí que eu não consegui treinar de forma adequada para o TAF. E tinha que ficar no hospital tomando conta do meu pai, uma correria terrível. E aí veio o TAF primeiro da SEAP, que eu fui chamado para a SEAP, que a minha pontuação foi bem alta na SEAP. Fui chamado quando chegou nos 100 metros, no tiro de 100 metros, a gente tinha que fazer 100 metros em 15 segundos. No terceiro passo que eu dei, meu irmão, estourou o músculo posterior aqui da coxa. Não tava treinando, né? Não, assim, na verdade eu dei um grande mole. Na época eu era guarda municipal. Teve um dia que eu tava lá... Tava na base lá. E aí uma colega que também tinha passado na prova da SEAP, ela chegou pra mim, e aí, tu consegue fazer os 100 metros? Foi fazer. Aí eu falei, consigo, aquilo ali é mole pra mim, eu faço fácil. E aí eu fui e dei um tiro mesmo, sem aquecer, sem alongar, sem alongar, irmão. Eu dei um tiro, lá no finalzinho do tiro arrebentou. Isso uma semana antes do TAF. Aí eu comecei a passar remédio e tal, pra aquilo melhorar. Aí dava umas corredinhas de leve, sem forçar. Enfim, chegou o dia, fui lá dar o tiro no segundo passo ali. Arrebentou, meu irmão. Aí eu tinha que completar em 15, completei em 17. 2 segundos me separaram, né? De eu ser aprovado ali para a SEAP no TAF. E o mundo caiu sobre a minha cabeça, porque a gente fica estudando tanto tempo, passa na prova escrita para dar um mole desse no TAF, irmão. Mas eu também estava aprovado na prova da Polícia Civil e era o que eu mais almejava. E aí fui pro TAF da Polícia Civil, graças a Deus também por um milagre, apesar de eu não estar preparado, eu consegui passar. Aqui eu não posso contar detalhes desse TAF, mas depois eu conto para vocês como foi o milagre no TAF da Polícia Civil, irmão. Sei que eu fui aprovado e todos os dias, como policial civil, eu olho pro céu e agradeço a Deus por eu estar ali, porque foi Ele que me colocou. Tenho certeza plena e absoluta. Não foi apenas a minha capacidade, foi Ele que me colocou ali dentro. Bom. E aí eu tava no curso de formação da Polícia Civil, tava lá na sala de aula, tava com o meu telefone. Aí eu peguei o telefone, fui lá fora, dá licença, atendo o telefone, atendi. Aqui é lá do Degase. A gente tá aqui te convocando porque você foi aprovado, a gente quer que você venha aqui para se apresentar pro Degase, que eu tinha feito essas 3 provas, fui aprovado nas 3. E aí eu falei, poxa, meu amigo, muito obrigado, mas eu estou aqui no curso de formação da Polícia Civil. Posso passar essa vaga para minha esposa? Poderia, né? Poderia, né, cara? Mas enfim, e aí eu estou, né, na Polícia Civil. Isso é um breve resumo, é muita coisa aí que eu já fiz e tô aí. Tô lá na Polícia Civil. E na Polícia Civil também, assim, Deus tem me abençoado grandemente ali dentro, porque eu estou com
Completei agora em dezembro 12 anos na Polícia Civil e já estou no cargo de comissário de polícia, que é o topo da carreira de inspetor. Meu concurso foi para inspetor e já cheguei. Tem muitas pessoas que já estão lá há 20, 30 anos e ainda não conseguiram chegar, né, nesse cargo, não desmerecendo ninguém, mas no meu caso, eu consegui em 12 anos chegar nesse cargo. Atribuo a Deus essa graça, e ele colocou pessoas assim no meu caminho, equipes no meu caminho que proporcionaram esse ambiente favorável para que isso acontecesse. Legal. Cito aqui o doutor Vinícius Ferreira Domingues, que é um delegado que me convocou, me convidou a fazer parte da equipe dele. E assim, e tem coisas na nossa vida que acontecem que às vezes a gente reclama, a gente fica murmurando, fica reclamando, né? Enfim, coisas que aparentemente são ruins, mas que na verdade é um processo necessário para te colocar no caminho do sucesso. Então, se você tem certeza que você está fazendo a coisa certa, que você está no caminho certo, que você, né, não está agindo de forma errada, que você é um bom profissional, seja em que área que você esteja trabalhando, atuando, irmão, fique tranquilo que as pessoas estão te vendo. E que, sobretudo, Deus está te vendo. Verdade. E que no tempo certo, você vai colher frutos desse trabalho, dessa tua dedicação. Eu passei por um processo, minha primeira lotação foi na 58DP, ali na posse. E fiquei ali por um tempo, depois um delegado me convidou a caminhar com ele, nós fomos para 59DP. Só que chegando lá, esse delegado ele perdeu titularidade, a equipe ficou à deriva. E aí, quando há uma troca de delegados, de equipe, aí começa, né? Ó, você vai para lá, você vem para cá. E eu cheguei no chefe que assumiu a 59DP, falei, poxa, eu gostaria muito de continuar trabalhando aqui. Eu tenho um pai que precisa, né, do meu suporte, e aqui em Caxias é perto da minha casa, que é em São João, eu gostaria de continuar aqui. Ele, poxa, infelizmente não tem como, e tal. Eu recebi a ordem de mudar tudo aqui e tal, enfim. Não acatou aquele meu pedido. Engraçado que esse chefe passou um tempo, a gente foi trabalhar na mesma sala, meu irmão, como colegas de trabalho. E aí eu falava, tá vendo? Você me sacaneou e tal. Tá aqui agora, né? Mas na verdade não é isso. Às vezes tem coisas que não tem como. É um grande amigo meu, o Ludovice. E aí, o que aconteceu? Aí fiquei ficando, né? Dali fui pra DRFC. Da DRFC me bicaram pra 39. Na 39 me bicaram pra 64. Aí chega na 64... Comecei a trabalhar ali no plantão, me dedicando, fazendo o meu melhor. Cheguei pro chefe, que na época era o João Pitigliani, é um camarada que é uma referência também na Polícia Civil. Brabo, cara, bom demais, bom demais. Aprendi muito com ele. E o delegado era o doutor Vinícius. Cheguei pro João, João, tô aqui no plantão, mas eu gostaria muito de trabalhar na VPI, na investigação, trabalhar no inquérito, trabalhar no expediente aí. Quando tiver uma oportunidade, se puder me dar essa oportunidade, é o que eu gostaria de fazer. Ele, não, tranquilo, valeu. Fui no doutor Vinícius, falei a mesma coisa. Ele, valeu, pode deixar. Passou um tempinho, eles me convidaram pelo trabalho que eu desempenhei lá no plantão. Eles me convidaram. E daí, quando ele saiu dali e foi para a 17ª DP, ele me convidou. E eu passei, desde então, a compor essa equipe, a equipe do doutor Vinícius. E aí, meu irmão, foi o caminho que me levou a ter esse desenvolvimento aí na minha carreira. Essa equipe, eu e mais alguns colegas, eu recebi 3 promoções por bravura, o que fez caminhar mais rápido Perfeito. A minha carreira. Eu estava em 3ª, recebi 3 bravuras, fui para a 2ª, 1ª, cheguei no cargo de comissário, cheguei no topo. Então, assim, é o que eu sempre digo, irmão, não reclame do que está acontecendo. Se você tem certeza que está fazendo certo, continua, irmão, continua, que é só o processo para te levar para o sucesso. Agora, vou fazer uma pergunta aqui. Falando na tua trajetória, teve pessoas que te ajudaram, né, de diversas formas.
Você recentemente aí deu uma palestra, né, pra uma molecada aí no Colégio Flama. Sim, Como é que tu se sente, assim, cara, levando esse lado, né, do Estado? Essa troca, né? Essa troca, porque muitas pessoas nos veem como, pô, a polícia só entra aqui pra isso, ou pra aquilo, ou vendem, né, a nossa imagem assim. E você, como operador de segurança pública, aí chegar pra rapaziada, né, adolescente ali e levar esse lado, né, do Estado. Então, literalmente nessa pergunta aí, isso expressa até o que o nosso programa fala, né? Ele tá sem fora farda, né? do Fora da ambiente dele de farda. trabalho, Isso aí. tá tendo contato com a cidadão comum. Isso aí. E ainda com o adolescente, né? E tu vê que essa parte da vida é muito delicada, né? Porque o adolescente ali, ele tá muito vulnerável, né? Isso aí. Tá tudo quanto é... Principalmente porcarias que a gente vê que hoje em dia chega pro adolescente. Aí você, contrapartida, vem... Acredito não, né? Com toda certeza do mundo, levando uma coisa muito boa pra eles. Como é que tu se vê nesse... Rapaz... Como é que é essa palestra, essa... É uma coisa que eu amo fazer. Dar palestra. E principalmente para jovens, para adolescentes que estão... É uma fase de descobertas. É delicado. É uma fase de incertezas. E eu adoro isso. E aí recebi esse convite de uma das diretoras lá, que inclusive é uma grande amiga minha. E fui lá com o maior prazer. E isso é importantíssimo para mostrar que a polícia, ela entra na escola para orientar, não para reprimir. Isso aí. A gente chega ali para orientar. E foi muito bom, porque eu consegui passar um pouco da minha experiência de vida. E os olhos, eles brilham, eles ficam olhando assim. Tem a atenção deles. E eu fiz questão de ir com parte do meu uniforme, levei o distintivo, porque isso eles ficam... O distintivo, isso, mostra, sabe? Pra quem nunca viu, não conhece. Eu falei aqui sobre... Eu ter chegado, né, ao cargo de comissário, tá aqui. O distintivo eu trouxe aqui para mostrar, comissário de polícia. Comissário de polícia aí. Show. Parabéns. Obrigado aí, doutor Vinícius, Acal, doutor Felipe Cury e toda a equipe, né, cara? Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho. É um trabalho de equipe. Verdade. É um trabalho de equipe. E ali, se eu for falar sobre as ocorrências de bravura ali, inclusive o João Ururaí, né? Eu falei sobre ele com você, é um amigo é um irmão que a polícia me deu, né? Mas voltando aqui, aí eu cheguei ali, sabe? Porque falei sobre uma experiência de vida, tentei colocar uma sementinha na mente, no coração daqueles adolescentes, e a gente fica preocupado por serem adolescentes, e adolescentes eles são agitados, né? Às vezes não... Meu irmão, e foi incrível, cara. Eles ficaram prestando atenção de uma forma, Legal. olhando ali, e eu levei algumas imagens de operações, da gente em atividade, falei do meu dia a dia e sobre o futuro. Falei para eles, uma frase que eu sempre repito nas palestras que eu dou para adolescente: você pode ser o que você quiser ser. Você não precisa ser escravo do ambiente que você vive. Você não pode ficar limitado pelo seu ambiente. E o ambiente, ele limita muito. E muitos são criados, às vezes, numa comunidade, ou às vezes numa família disfuncional, uma família que não tem uma estrutura. E aí eles não têm referências. E aí, quando você chega ali, se coloca na frente deles, com um uniforme de uma instituição, seja lá qual for, começa a falar e levar para eles uma luz, uma direção, um caminho. E foi muito produtivo aquilo ali, porque eu percebi o retorno que eles deram ao término da palestra. Eles faziam questão de vir até mim e ficar contando sobre a vida deles, maneiro. Tirar foto comigo, e falando: tio, olha só, eu vou fazer prova para isso, vou fazer para aquilo e tal, tô pensando em fazer isso, o que você acha? Você vê como E é muito interessante. Isso é impactante na vida mesmo, cara. Quando eu tinha, acho que 9 para 10 anos de idade, eu sempre estudei em escola pública, né? Eu estudei num colégio chamado Santa Terezinha, ali em Caxias. Teve uma oficina dessa com um corpo de bombeiro, cara. Eles foram lá, né, nos dar dicas sobre vazamento de gás, sobre isso, aquilo. Rapaz, eu vou completar 40 anos de idade, eu nunca esqueci aquilo.
Nunca esqueci. As dicas que eles deram, Ficou marcado, aquele dia ficou marcado. Aí tu vê que essa interação com essas instituições, né? De segurança pública, com o colégio, como é que é essencial, cara? Como é que é bacana. Eu nunca esqueci aquilo. Não esquece, não. Fica Marcou. Não marcado. esquece, Fito. Eu tenho certeza que muitos ali, daqueles que estavam ali, e em outras palestras que eu dei, meu irmão, talvez eu não vá receber esse feedback, porque cada um vai seguir a sua vida, mas eu tenho certeza Não, também. que Marcou. aquilo ali vai ficar para a Eu também vida acredito deles. nisso, acredito nisso. Eles vão contar para outros, eles vão falar, e enfim, muitos vão se tornar policiais civis, enfim, ou até outras. Vão levar pra vida. Vão levar para a Vai vida, sim, vai vão sim, levar. porque a semente foi E plantada. interessante, falando sobre palestra, eu falei no início sobre aquela operação lá do Alemão e da Penha, aqueles 27 rapazes que eu participei da prisão deles, eles estavam todos sentados assim no chão, assim, num determinado momento, e eu comecei a palestrar para eles ali dentro daquela guerra, irmão. Eu cheguei para eles, o que vocês estão fazendo com a vida de vocês? O que vocês querem pro futuro de vocês? Quando eu comecei a falar assim, eles estavam todos de cabeça baixa, você sabe quando né, a gente prende alguém, eles ficam tudo ali. De repente, meu irmão, eu vi eles levantando a cabeça assim e olhando pra mim, e aí eu comecei a falar, fui falando, teve uma hora que eu perguntei, quem é que tem filho? Um monte, acho que a Quase maioria. todos, né? Tem, Aí teve um que falou, pô, meu filho tá fazendo aniversário hoje. Aí. Eu falei, que presente você tá dando pro seu filho, né? Meu irmão, saem daqui, vocês não precisam ser escravos disso aqui, não. Vai trabalhar no Uber, numa loja, vai num lava-jato, em qualquer coisa, irmão. Qualquer lugar que você trabalhar é melhor do que isso aqui que vocês estão vivendo aqui. Vocês estão vivendo como mendigos, na miséria, escravos disso daqui. Vocês estão colocando a vida de vocês para proteger alguém que não tá nem aí para vocês. Tá nem aí. Não é falta de opção. E eles, não, eu vou sair. Enfim, talvez 26 não vai fazer efeito nenhum na vida deles. Mas se um fizer, eu tô feliz. Já ganhou, Jonas. Com certeza alguém ali vai Eu Eu quero abrir um parêntese aqui. Eu falei aqui de pessoas extremamente importantes na minha vida, que foram importantes para o meu crescimento. E eu quero citar aqui uma das mais importantes da minha vida que tá ali, chegou, a minha digníssima esposa, Andresa Farias Pinto Peclá. Bom, Aí. É uma pessoa importantíssima, que é o meu esteio, né? Me prestigiar, né? Vem aqui olhar e Tá falar. aqui tomando conta. isso aí. Inclusive, ela é guarda municipal, né, lá do Rio. Foi, de certa forma, uma influência minha, né? Na época, eu tava na guarda municipal. Quando a gente se conheceu, ela não era guarda. E aí eu comecei estudando para concursos públicos. Ela começou a estudar para concurso público junto comigo, para outros concursos, né? E nesse ínterim, abriu o concurso da guarda municipal. Falei, faz o concurso que se você passar, pelo menos você já tem um emprego público garantido. Isso aí. E ela passou, está lá, fez uma faculdade de medicina veterinária. Hoje ela atua como médica veterinária no canil da guarda municipal. Bom. E é isso. Bom. Minha grande esposa. Excelente. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Odilon. Sobre uma matéria que saiu no Jornal Extra no dia 2 de fevereiro de 2025. Que a Polícia Civil, ela relatou que bateu o recorde na descoberta de sequestros forjados. Só em 2024 foram 11. Como esse caso narrado por esse colunista aqui do Jornal Extra, como lidar com tantos sequestros forjados, tantas denúncias infundadas? A Polícia Civil, nesse caso, ela fica impedida de exercer o serviço dela de forma correta de situações que realmente necessitam do apoio da Polícia Civil. Como nesse caso aqui relatado, o jovem, ele forjou o próprio sequestro porque ele estava envolvido com bet. Jogo. Queria arrumar o dinheiro da família pra bancar. Aí ele fez com que o patrão dele, as pessoas desse o dinheiro ali, mas no final de tudo a Polícia Civil, com a inteligência da Polícia Civil, descobriu que ele falou a verdade. E a Polícia Civil do Rio de Janeiro acho que é referência no país, né, em relação à descoberta isso que eu tava aqui esperando o momento para falar. É a DAS. A DAS. Mas é o melhor que existe, né? Meu irmão, acho que não tem melhor, não. Essa delegacia, ela é extremamente competente. Ela acabou
Zerou o sequestro. Você lembra que um tempo atrás, vários empresários, pessoas de ponta eram sequestradas. Só um parênteses aqui. Eu vi uma vez, tem tempo isso, assim, ver como é que a DAS é referência. Um delegado dando entrevista, ele falando, meu amigo, não entra nessa de... Vai pegar você. Eu vi. A DAS vai pegar você. Essa frase aí, ela é... Eu vi também essa entrevista. E você vê que é diferente de São Paulo, né? Que tem muito sequestro. Aqui no Rio de Janeiro, os caras não se criam, não. Você que tem propriedade pra falar sobre isso aí. Inclusive, assim, tem o... Você falou do Brito, né? O Brito é meu vizinho, o Rômulo. O Rafa, que atua com ele lá no podcast. No podcast. O Rafa eu não conheço. Ele é da DAS. Ah, ele é da DAS? Ele é da DAS. Pô, legal. Eu tenho o Rafa que tá lá na DAS, tem o Odilon Milagres, que também é lá da DAS. É uma equipe... Meu irmão, os caras são muito bons. Né? Eles são muito bons. Eles pegam os casos, agora, recentemente, teve um caso na área da delegacia que eu tô trabalhando, que é a 52DP, de um sequestro. Eles ficaram a noite inteira diligenciando, meu irmão. Soltaram o sequestrado, prenderam os sequestradores. Foi um trabalho lindo. E eles fazem sempre isso. E aí, falando sobre as falsas comunicações, a falsa ocorrência ela rouba tempo de quem realmente precisa, né? Entretanto, a falsa comunicação de crime é crime. É crime. Então, apesar de não estar, de não ser um sequestro, quando a polícia atua pensando ser um sequestro e descobre que não é, a pessoa vai pagar por crime. Isso. Então, assim, quanto mais pessoas forem sendo punidas, criminalizadas por essa atitude, eu acredito que com o tempo vai reduzindo, né? Vai reduzindo. Essa prática. E agora, zerar eu acho difícil porque as pessoas, quando elas decidem fazer alguma coisa, decidem fazer algo como esse rapaz aí que você falou, elas não param pra pensar, será que eu vou ser preso? Não Será que alguém vai me pegar? Eles acham que não vai acontecer nada, nem pensam nisso, eles pensam em se livrar daquele problema ali, que esse camarada aí tava com um problema e esse foi o caminho que ele buscou pra resolver e jamais imaginou que iria acontecer. Então, assim, é isso aí, as pessoas fazem, vão ser punidas e eu acredito que com a punição, o caráter pedagógico da punição, em algum momento isso vai reduzindo. Ele falou sobre a Polícia Civil começa investigando com a denúncia que recebeu, né? É sequestro, eu vou investigar um sequestro. No caminho... Exatamente. Tava de serviço ontem ali, né? No rádio, compulsório de Jacaré, né? E aí, tava baseado, aí o pessoal, o táxi veio chamar a gente. Pô, tem um cara ali que atropelou 2 motoqueiros ali. A gente, comunicamos, fomos lá, fomos uma sala, fomos lá. Chegando lá, pegamos o cara dentro do carro, né, ali e tal, aí o pessoal já queria dar aquela massagem, a gente não deixou claro, aí averiguando, a princípio era só atropelamento. Ele atropelou o motoqueiro, 2 motoqueiros, chamou um bombeiro, tudo direitinho. Aí, pô, vende quem é o carro é meu, da minha tia, isso aqui, o carro tava legal. E resumindo, o carro era roubado, ele tinha roubado o carro, e ele veio atropelando todo mundo, da Tijuca até chegar ali. Vocês foram atender um atropelamento, lá o cara... Pra ver como é que era. Aí teve um flagrante. É isso aí. Aí, aproveitando esse gancho aí, cara, da falsa comunicação, vou falar um pouquinho aqui da Maria da Penha. Não tem dúvidas que é uma lei excepcional, né, cara? Pra proteger a mulher no Brasil. Vou até depois contar uma experiência pra vocês que eu tive. Pra você comparar o que nós temos aqui, como é que é importante, né? E, pô... Infelizmente, também tem falsas comunicações de crime voltado para Maria da Penha. Justo. Isso atrapalha muito o andamento, né, do trabalho da Polícia Civil. Só para vocês terem uma noção aqui. A Polícia Militar ela tem diversos convênios. Entre eles tem um convênio no aeroporto Galeão, no Rio Galeão, né? E eu trabalhava muito lá. Eu gostava de tirar esse serviço lá, até porque antes da polícia eu trabalhava lá no Galeão com abastecimento de comissaria lá das aeronaves. E uma vez eu de serviço, lá daqui a pouco uma gritaria danada, né? Polícia, o pessoal chamando a polícia. Aí eu e o colega olhamos assim, tinha um camarada tentando invadir o banheiro feminino. Aí nós fomos lá, a vigilante não deixou, o colega segurou o rapaz, botou ele sentado, ele era um colombiano. Eu perguntei pra vigilante, pô, o que tá acontecendo aí? Ela, pô, ele agrediu a mulher que tá com ele, ela correu pro banheiro pra se defender, né? Pra não apanhar mais, ele tá tentando invadir. Resumindo, era um casal de colombianos,
tiveram um problema entre eles lá, eles brigaram. E nós conduzimos pra Dairge, né? Dairge. Trabalhei lá. No Galeão. Conduzimos pra lá. No caminho, no Portunhol ali, nós conseguíamos entender o que a mulher falava. Ela falou, cara, aqui no Brasil vocês estão de parabéns. Eu, mas por que ela? Na Colômbia não existe isso. Na Colômbia não existe, assim, uma lei tão bacana, né? Pra proteger a mulher. Eu falei, aqui no Brasil não tem isso não. O camarada entrar nessa de bater, de agredir a mulher, que nós protegemos as nossas. Se arrebentar. Né? Aí eu falei, caraca, tu vê como é que é importante a lei, né? Creio que seja referência ao mundo afora, a nossa Lei Maria da Penha. Só que tem esses casos de falsa comunicação também de crime, né? Por parte de algumas mulheres. Como é que a Polícia Civil lidar com isso aí? Essa atitude, né? Da má utilização, Da má utilização. ou do desvio de finalidade da Lei Maria da Penha, ela não invalida a importância da Lei Maria da Penha. Sem é uma dúvida, lei né? essencial que salvou vidas. Salva vidas diariamente. Inclusive, teve um caso, doutora Mônica Areal, que é a titular da DEAN aqui de Nova Iguaçu, ela constantemente prende mulheres Bom. Mãe. que tentam forjar provas contra os seus companheiros, cônjuges, enfim, Usando a força para da lei, né? poder Importante. prejudicar o cara. Aí. Ela se debruça sobre o caso concreto e, ao concluir que aquela mulher está desvirtuando o uso da lei, ela atua prendendo a mulher em flagrante delito por esse motivo. Isso daí já aconteceu algumas vezes. Aí. Teve uma mulher, isso teve até uma certa repercussão, que ela estava... O filho gravou a mãe quebrando a porta da casa, o vidro, e se machucando, Caraca. se auto-lesionando, para posteriormente ir a uma delegacia e acusar o marido de agressão. Esse vídeo foi parar nas mãos da autoridade policial e ela foi presa. Então, assim, a lei ela é importantíssima. A gente sabe que é uma lei de 2006, Lei 11.340 de 2006. Nós estamos chegando no ano de 2026, ou seja, são 20 anos de prática da lei. Maria da Penha. De uma lei atual, né? É uma lei que não é tão antiga, mas já tem 20 anos. Eu acredito que as possíveis falhas que existam a respeito dessa lei, ela pode evoluir? Pode. As possíveis falhas, as possíveis distorções, nesses 20 anos que ela já existe, precisa ser feito um estudo por quem de direito, pelo legislativo, pelo judiciário, uma análise, e que seja proposta alguma modificação, algum acréscimo, né, para tentar, né, melhorar a lei. Mas ela é importantíssima. Para você ver aqui nesse bate-papo, né, entre policial civil e policial militar, como é que funciona? A mulher que está sendo agredida, ou o vizinho liga, ou alguém liga, né, para a polícia militar. É prioridade pra gente, seja onde estiver a tua viatura, de imediato, meu amigo. Violência doméstica contra a mulher. Você, na hora, você pega a tua viatura e vai rápido para lá. Né, para socorrer, para aquele primeiro contato ali com a vítima. Aí você vê, dali a gente leva pra delegacia. Aí já começa um outro trabalho. Isso. Cara, igual essa doutora que o senhor citou aí. Ela investiga, ela analisa, pra não, de repente, até cometer uma injustiça, né? Não, acredito que isso seja a minoria. Em cima disso, eu, policial, você, policial militar, não podemos chegar no local, vou resolver. Não existe isso. Conduz. É incondicional. Inicialmente, a mulher tem que ser acolhida. Isso. A gente tem que acreditar, sempre, conduzir. E aí, o que não pode acontecer é automatizar. Ou seja, agir como se ela fosse de fato a vítima e seguir assim até o final. Depois que chega na delegacia, a autoridade policial, junto com seus agentes, tem que fazer uma investigação minuciosa, buscar provas, se tiver imagens, e tentar chegar a uma elucidação
maior possível para poder para que não ocorram Perfeito. injustiças, né? Porque assim, a gente vê todos os dias, né, mulheres sendo agredidas. Teve alguns casos que ocorreram dentro de elevadores. Mulheres sendo espancadas dentro do elevador. O elevador, todo mundo sabe que tem câmera. Destemidos. E os caras ali... Não, é o que eu falei anteriormente. As pessoas, quando decidem cometer um crime, elas não param para pensar. Elas simplesmente fazem de forma impensada e aí sofrem o rigor da lei. Imagina se não tivesse a Lei Maria da Penha, irmão. Meu Deus. E a homem da vida. E a Lei Maria da Penha, ela surge com a Dona Maria da Penha, que sofria violência de forma reiterada de seu marido, né? E foi ela a motivadora, a pessoa que originou, a partir dessa história dela, desse caso, desse case, que surgiu essa Lei Maria da Penha, que eu acho importantíssima, que tem aí as medidas, né, de segurança, as medidas protetivas. E, enfim, se há algo a ser aperfeiçoado, que seja, mas extinguir jamais. Agora, Dilon, Perfeito. o que você tem a dizer aí pra rapaziada aí que tá te vendo falar aqui? Fala, porra, eu quero ser um policial civil igual esse cara. Fala, qual o mecanismo aí pro pessoal que tá estudando? Quais, né? Quais, né? Não é qual, né? Os concursos que existe, qual é? O acesso, Cargos, né, que a camarada tem. o acesso, né, é através de concurso público. Hoje, existiam... Hoje, os cargos operacionais são de nível superior. Recentemente teve uma modificação, né? Teve uma modificação recente. Desculpa, eu tô com uma tosse. Que os cargos de investigador, oficial de cartório e inspetor, eles foram... houve uma junção numa nova nomenclatura, que é oficial de polícia. Então não existe mais... Tudo é uma coisa só. É oficial de polícia. Requisito continua no nível superior? É nível superior, né? para esse cargo. Existe o cargo de delegado, que é nível superior, mas tem que ser formação específica em direito. E existem os cargos de perito, que é o perito criminal, perito legista. E aí, por exemplo, para perito legista, a pessoa tem que ser médica, tem que ter formação na área médica, biomedicina, odontologia, pode ser que tenha outras também, mas a princípio tem que ter essa formação. Legal. Perito criminal, o cara pode ser engenheiro, ele pode ser formado em contabilidade, tem diversas formações. Quando sair o edital, a pessoa tem que dar uma olhada ali na formação dela. Na verdade, a pessoa pode até pesquisar que vai ver nos concursos anteriores quais são normalmente as graduações que são solicitadas para esse cargo, né? De perito criminal. São específicas, né? Para perito criminal são específicas. Para oficial de polícia, qualquer formação de nível superior. E uma coisa que vale ressaltar aqui é que essa modificação que ocorreu recentemente também teve uma modificação importante, que antes eram aceitos essas graduações de tecnólogo. Tecnólogo, não Tecnólogo. De 2 anos, 2 anos e meio. Eram aceitas, agora não vão ser mais aceitas essas formações. Só as tradicionais, né, de 4 anos, 5 anos, enfim. Legal. Em qualquer área, né, mas essas de 2 anos, 2 anos e meio não serão mais aceitas. Então, para quem tá assistindo aí, ó, pega o bizu, hein? É isso aí. E é uma coisa que eu sempre digo, cara, concurso público, essa frase é muito antiga, mas é verdadeira. Concurso público, você tem que estudar até passar e não estudar para passar. Quem estuda para passar, meu irmão, são poucos os que conseguem passar, porque a pessoa, elas acham que nós que já somos concursados, nós temos a fórmula mágica, né? A pessoa chega, ô Dilon, quando é que tem concurso público? Eu acho que ano que vem deve abrir. Você tem algum material aí para me dar? Falei, irmão, entra num curso preparatório, se inscreve lá no curso preparatório. Tem um projetinho, né? Começa a estudar, e se você não passar, continua estudando. Perfeito. Não espera abrir o próximo concurso para você se matricular novamente, porque você precisa acumular conhecimento.
Até uma pessoa, por exemplo, que não é da área do direito, que começa a estudar para um concurso da Polícia Civil, ela vai estar tendo um contato em disciplinas que ela nunca teve contato, que são estranhas à formação dela. Eu, por exemplo, sou formado em administração de empresas. Era formado na ocasião em administração de empresas. Hoje eu tenho outra formação também em teologia, mas eu era na época formado em administração de empresas. Fui prestar concursos para a Polícia Civil, CEAP, que tem muito direito, noções de direito. Então, assim, até aquilo entrar na massa, você precisa estar fazendo curso preparatório, lendo, fazendo questões, tirando dúvidas com o professor. Então não adianta que não tem mágica não, irmão. São poucos os que eu conheço que passaram rapidinho, que se estudou 3 meses, passou e foi aprovado. Mas acontece, nós estamos falando aqui, quem vai começar a estudar não quer ouvir isso aí não. Não. É até passar, não quer ouvir. Não, o cara ele quer ir lá e passar. Parece uma tortura, o cara começa a faculdade querendo terminar já, mas tá começando agora. E concurso público, irmão, é uma fila. Coloca isso na tua cabeça. Quando você começa a estudar para concurso público, você entrou numa fila. Tem gente que está muito lá na frente, que já está estudando há muito mais tempo do que você. É isso aí. Pode ser que alguém que entrou na fila agora passe primeiro que estão lá atrás, porque cada um às vezes tem gente que tem mais facilidade, talvez teve uma base melhor, enfim. Agora, regra geral, irmão, você entrou numa fila. Não desista, que vai chegar a tua vez. Certa vez, isso aí. Vai chegar a tua vez. Se você for resiliente, vai chegar a tua vez, irmão. Consegui. Perfeito. Esquece, você vai conseguir. Tu falou uma situação aí, vou voltar rapidinho que tu falou lá atrás, sobre a vaga da Polícia Civil para 1.200, não era 1.200, né? Só que você se colocou nessa posição. É isso. Ninguém te deu. É isso. Colocou, tu foi atrás. Tem gente que quer passar, mas não quer nem fazer a inscrição, É isso pô. aí. Exatamente. O milagre acontece para quem tá no caminho do milagre, irmão. Verdade. Tem que estar no caminho do milagre. Imagina se fosse o 1.201. Não estaria lá, né? Não, eu acho que assim, os concursos da Polícia Civil, eles têm uma característica que chama muita gente. A PM também tem. Fica ali no meio do caminho. E naquela ocasião do meu concurso, muita gente foi chamada, até depois da minha colocação. Né? Porque o TAF também, né? O TAF também vai muita gente vai sendo eliminada. No final, a minha colocação era 1.200, mas no final, quando eu fui para pro curso de formação, minha colocação acho que já estava em 200 e pouco. Absurdo. Como é que caiu gente? Não, absurdo demais. Absurdo demais. Muito absurdo. Muita gente foi caindo. Minha colocação chegou em 200 e pouco no final. Caraca, irmão. Ô, Dilon, deixa eu fazer uma pergunta. Você, há um tempo atrás, agora você foi homenageado na Câmara dos Vereadores, na Câmara Municipal, né? Pelo serviço prestado, pelo bom serviço prestado à população. Como tu se sente, cara? Tu se sente pelo reconhecimento do trabalho realmente? Como tu recebe essa homenagem, assim? Cara, isso é muito importante, né, cara? Todo mundo se sente bem ao ter o seu trabalho sendo reconhecido, né? E nós estamos numa atividade que é muito ingrata, né? Muita gente não gosta do policial, né? Não gosta da polícia. Muitas pessoas preferem torcer pelo meliante. Até em filme, né? Até em filme, cara. Torce mesmo. É a cultura, pelo seriado. O bandido tem que se dar bem. Né? Em detrimento à atividade policial. Torcem pelo outro lado, infelizmente. E aí, quando a gente vê... Hoje aconteceu algo interessantíssimo. Eu tava saindo para vir para... Não foi para vir para cá, não. Antes de vir para cá, eu fui resolver uma outra questão. Quando eu saí no meu portão, passou um carro assim, era um primo meu. Já é primo, mas não é da minha faixa etária, não. Ele é empresário. Ele é formado em direito, mas ele é empresário. Ele é gestor de regime próprio de previdência. Hoje ele atua como conselheiro do INSS. Então, assim, é uma pessoa muito bem posicionada e muito bem sucedida. É um primo meu, uma pessoa que eu admiro muito, inclusive foi uma das minhas referências para poder eu vencer, para eu chegar
onde eu cheguei hoje. Dentre outras pessoas da minha família que eu tenho como referência. E aí eu tava assim, saindo no portão com o carro, ele passou, me viu, ele encostou, ele chegou pra mim e falou: pô, cara, eu fiz questão de vir falar contigo pra te parabenizar. Rapaz, eu nunca vi a Polícia Civil trabalhando tanto quanto está trabalhando atualmente. Estão fazendo um trabalho maravilhoso. Não foi um elogio específico para mim. Ele veio falar comigo, que sou policial civil, mas era um elogio para a instituição Polícia Civil. Legal. Que eu recebi ali naquele momento. E a gente fica feliz, né, de ver a nossa instituição ou a gente individualmente sendo elogiado, sendo reconhecido. E aí eu quero transferir esse elogio para o nosso secretário de Polícia Civil. Dr. Felipe Cury é uma pessoa extremamente capaz, é uma pessoa extremamente técnica. Sinceramente, eu acho que a Polícia Civil nunca viveu uma fase tão positiva quanto está vivendo hoje. Eu acho que tendo ele como secretário. Acho que é as duas. Tu conheceu ele pessoalmente. Sim, sim. Porque o secretário de Polícia Militar também, os dois, estão de parabéns. Sim, sim. As polícias estão fazendo um trabalho muito bom. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação. Após aquela operação do dia 28 de outubro, a gente passava numa viatura na rua, parece que a população nos olhava assim, com um olhar de, pô, cara, vocês estão de parabéns. Exatamente. É disso que a gente precisa. Exatamente. Não estou dizendo em relação à quantidade de mortos que tem, porque quem se entregou, meu amigo, tá vivo. Exatamente. Vai pagar pelo que fez. Agora, quem escolheu o outro lado, a gente sabe o que aconteceu. A escolha é dele. Não é simplesmente pelas mortes, mas todo o contexto foi muito positivo. Entendeu? Aí a gente, senta numa viatura, você vai patrulhar, você vai fazer alguma coisa ou outra, você vê que a população, ela olhava assim com aquele olhar de agradecimento, né? De esperança. Algumas pessoas até falavam, gente, vinham falar. Algumas pessoas vinham falar. Então, eu há muito tempo, né, apesar de tenho pouco tempo de vida, né? Vou completar 40 anos de idade, mas há muito tempo eu não via a Polícia Civil e a Polícia Militar tão forte igual eu vejo hoje. Igual eu vejo hoje. Exatamente. Então, assim, esse reconhecimento. E por isso que assim, eu gosto muito de citar nomes, falar da minha equipe, porque a gente não trabalha sozinho, né, irmão? E, inclusive, nessa operação lá do Alemão e da Penha, teve um momento. Isso já era à tarde, quase anoitecendo, a gente foi para a cidade da polícia para apresentar uma prisão. Eu e a minha equipe, a minha fração ali que estava ali atuando, fomos para a cidade da polícia e muitas pessoas que estavam indo na cidade da polícia, muitos policiais que estavam indo na cidade da polícia apresentar a ocorrência, ficavam ali fazendo hora e não voltavam. Eu vi alguns até que foram embora. Não vou julgar. Os colegas, cada um toma as suas decisões, cada um tem a sua matrícula. Mas eu fiquei ali enquanto a gente apresentava a ocorrência, incomodado, querendo voltar, porque estavam lá em cima, lá naquela guerra, lá na ponta, onde os colegas morreram, diversos colegas que ombrearam e ombreiam comigo no dia a dia. Tava lá em cima o Alan, com a equipe dele da 38DP, Rony, Adriano, a Cal. Então, assim, irmãos com os quais eu aprendi muito, irmão. Eu não tenho curso, CAT, mas assim, o pouco que eu sei foram com eles, né? De operação, de atuação, de partir pra dentro, irmão, aprendi com esses caras. São uns caras assim que pô, a consideração vai lá em cima. E aí teve uma hora que eu olhei pra minha equipe que tava lá assim, eu falei, será que eles vão querer voltar, irmão? Mas eu como chefe, eu como líder ali, eu virei para eles, irmãos, eu não sei vocês, mas eu vou voltar para lá. Ele, não, irmão, vambora. Inclusive tinha um delegado, Paulo Henrique, delegado que entrou há pouco na polícia, PH, a gente chama ele de PH. E ele tava lá, ele tava em casa, irmão. Ele foi para a cidade da polícia porque ele tava vendo as notícias, as coisas. Eu cheguei para ele aí, PH, tô voltando para lá. Ele, irmão, peraí que eu vou me equipar. Ele foi lá no carro dele, equipou, vou com vocês. Aí. Voltamos lá pra lá. Meu irmão, não voltei enquanto eu não vi o último descendo, irmão. Não voltei enquanto eu não vi o último descendo. Perfeito. Inclusive o João, o Ururaí, ele tava numa atividade importantíssima
E ele tava lá também, enfim, eu liguei, fui ligando, irmão, já saiu, não saiu todo mundo, a gente voltou. Porque é isso, irmão, não importa, o que importa, não importa a guerra que você tá lutando, importa com quem você está lutando. Isso aí. Você olhar pro lado ali no meio daquele caos e Estamos confiar na esperando tua aqui, equipe. hein, João? Não foge não, hein? Aí você vê, né, que polícia no mundo, Aham. né, quais polícias no mundo encaram isso, cara. Aqui no Rio de Janeiro é surreal, nós somos excepcionais, meu amigo. Bom, a gente tá com um tempo um pouco curto ali já. Eu tenho mais 2 perguntas pra te fazer aqui, ó. Queria que você, nossa penúltima pergunta aqui, uma ocorrência aí que você vivenciou que te marcou, cara, que te emociona, que te... Rapaz, tem muitas, né? A gente vive tantas histórias. Eu vou citar 2. Eu trabalhava no plantão na 58DP. No plantão a gente vê muita coisa, né? Que ali, e lá era central. Tem como pegar um... Tem água? Tá, claro. E teve um dia que a gente foi cumprir um mandado de prisão no Detran. Chegou uma informação de inteligência que um indivíduo que estava com um mandado de prisão por estupro de vulnerável estaria fazendo uma vistoria Veio. numa motocicleta no Detran, lá do bairro Botafogo, lá pra dentro. Uhum. Nós procedemos ao local e logramos abordar o indivíduo e prender ele. Levamos pra delegacia. O cara já estava com uma certa idade e estava com uma enfermidade. Uhum. Alguma coisa bem complicada, a enfermidade que ele estava. Uhum. Parecia ser até uma lepra, enfim. E aí, levamos ele para a delegacia. Chegando, e aí, cumprimos, fizemos as medidas de praxe lá, de formalização da prisão. Tava lá na cela, daqui a pouco chega a família. Chegou uma mulher, filhos. E aí, levei eles lá dentro para ver o preso, o companheiro da mulher, os filhos dele. E aí eu percebi que a menina já era uma mulher, já estava com mais de 20, quase 30 anos mais ou menos. Foi vítima, a que foi vítima. Pois é, até aí eu não sabia quem tinha sido vítima. Levei essa mulher lá dentro e aí eu percebi que ela estava muito emocionada, chorando. E de repente a menina começou a pedir perdão pro pai. Pai, me perdoa, pai. Pai, me perdoa pelo que eu fiz contigo. Porque assim, e aí eu vi que na verdade ela tinha sido vítima do pai. Ele tinha abusado dela. Mas assim, o amor de pai, irmão, de uma filha pelo pai, independente do que ela passou, ela estava sofrendo ali por ver o pai naquela condição, mesmo tendo sido ele o autor do abuso, ela ali pedindo perdão por ele estar ali preso. E assim, como ele já tinha uma certa idade, enfermo, sabe? Foi uma situação bem... Ela se sentiu culpada ainda, né? Rapaz, que essas coisas que fica se olhando, né? Caramba. Cada situação É uma mistura de emoções, porque é um abusador, né, irmão? Mas estava ali a filha, que foi a vítima, chorando pelo pai. Loucura, irmão. Loucura, né? E a outra? E a outra foi uma situação que chegou a PM, apresentou uma ocorrência, uma prisão em flagrante de roubo. Lá na delegacia, o indivíduo estava na cela, preso, aí chega a mãe. E a mãe, gritando, isso é um absurdo, por que vocês prenderam o meu filho? O meu filho é inocente, vocês estão forjando essa prisão, vocês estão, enfim, inventando isso, meu filho é trabalhador, ele trabalha na Colchões Ortobon aqui, ele tem carteira assinada, por que vocês estão fazendo isso com meu filho? Cadê meu filho? E ali naquela gritaria falando. E aí eu falei, senhora, chega aqui comigo. Levei ela lá dentro, abri a cela. Filhão, chega aqui. Fica aqui. Fala pra tua mãe, você tava ou não tava? Ele só abaixou a cabeça assim, ó. Cara, quando ele fez isso, a mãe desabou. Meu filho, por que você fez isso? Você não precisava disso. Eu não acredito. Por que você tá fazendo isso comigo, irmão?
Aí, eu vou te falar, eu tive várias situações assim, porque assim, eu trabalhava no plantão, aí tava lidando ali com as prisões que eram apresentadas, as famílias, familiares, e, pô, mano, é loucura. Teve uma situação, vamos fechar aqui que se deixar eu falar, meu irmão, é muita história. Teve uma situação já que um menino adolescente, cara, foi pego, né, roubando carro, só que o cara saiu pra roubar com o carro com o carro da avó, no nome da avó. Loucura, né? E aí nós acionamos a responsável, a mulher era gerente do Banco do Brasil, irmão. A avó dele. A mãe. A mãe dele. A mãe era gerente do Banco do Brasil. Cara. A gente chamou porque o delegado não queria mandar o cara para o padre Severino, né? Não queria mandar. Aí tem um termo que a gente faz, um termo... Esqueci o nome que se dá. É um termo de compromisso que o responsável assina para apresentar o menor, né, na vara da infância e da juventude no tempo oportuno. E aquela mãe, eu não vou assinar isso não. Eu não vou assinar. Pode prender ele. Eu não vou assinar. Eu estou cansada desse menino. Estou cansada dele. Eu sou gerente do Banco do Brasil. Você acha que ele precisa estar fazendo isso que ele está fazendo? Ele pegou o carro da avó dele para sair para roubar, para fazer besteira. Que loucura. Meu irmão, a gente custou para fazer aquela mãe assinar ali. Ela não queria de jeito nenhum. Meu irmão, pode levar para onde vocês quiserem. Eu não quero saber dele. Só ela sabe o que ela passa. Só ela sabe. Irmão, são situações loucura, assim que a gente vai vendo no dia a dia que... Não é fácil. Só vivendo o que a gente vive para saber. Verdade. Isso aí, Odilon. Pode ir, finalizar. Odilon, pra gente fechar aqui, cara, tem algum recado que tu queira deixar pra população, pra gente encerrar nosso bate-papo? Foi muito prazeroso. Alguma coisa que tu não falou e queria falar? Fica à vontade, a casa é sua, como nós sempre fazemos aqui com o nosso convidado. A casa é sua. Mas, dá o teu recado aí. A gente sempre, a gente fala, depois a gente sempre lembra, poxa, eu poderia ter falado isso, poderia ter falado aquilo, Fica à poderia ter vontade. falado aquilo outro. E quero só assim, primeiramente, agradecer aos meus irmãos de trabalho, minha equipe que atua comigo hoje lá na 52DP, doutora Kelly Goulart, que é a titular, que trabalha lá comigo. Já falei do doutor Vinícius, falei dos demais, as equipes que nós já trabalhamos juntos. Se eu tô aqui nesse podcast hoje, se eu cheguei a comissário, é pelo trabalho de todos eles. Então, agradecer a todo mundo aí. E a sociedade, ela tem que... Eu costumo dizer para a juventude, eu quero falar para os jovens. Isso aí. Você não precisa ser escravo do ambiente que você vive. Você não precisa repetir aquilo que todo mundo faz. Você pode ser diferente. Você pode chegar onde você quiser. Você pode ser um médico, você pode ser um advogado, você pode ser um empresário, você pode ser um empreendedor. Só depende de você e de mais ninguém. Não deixe que as pessoas que te cercam, que desacreditam da sua capacidade, vençam você. Lute, vá em frente, rompa essa bolha e mostre que você é capaz. O tráfico de drogas que domina as comunidades, infelizmente, isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. É um caminho sem volta. Ou você vai parar na cadeia, ou você pode ficar aleijado ou pode morrer. Esse é o caminho, é isso que você quer para a tua vida? Você pode fazer diferente, só depende de você. E a sociedade como um todo, eu digo o seguinte: segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. Você precisa participar, você precisa colaborar. A polícia, ela não tem bola de cristal. Existe uma ferramenta que é muito importante, que é o DD, Disque Denúncia, que você pode fazer sua denúncia anônima, ninguém vai saber que foi você. Liga para lá, liga para o Disque Denúncia, faça a denúncia das coisas que estão acontecendo aí, que certamente isso vai ser distribuído para o batalhão da área, para a delegacia da área, e uma equipe vai lá averiguar essa sua denúncia. Então, assim, participe, ajude a polícia a fazer o seu trabalho, porque o interesse é de todos, Então, quero deixar esse recado e vamos em frente, e é isso. É isso. Vilão, muito obrigado, meu camarada. Obrigado a vocês. Sem farda, ele se garante. Obrigado. Para você aí,
Nos acompanhe, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal no YouTube. Muito obrigado.